Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja sobre todos nós nessa noite. Uma alegria poder mais uma vez abrir a palavra do Senhor e receber do Senhor o seu ensino. Nessa noite eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Vou ler do verso 15 ao verso de número 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai, exaltamos o nome glorioso do Senhor, gratos por mais um momento em que podemos estar juntos, ó Deus, como igreja do Senhor, lavada, remida no sangue do Cordeiro, a fim de sermos instruídos pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus Santo, nos ilumine o entendimento, a fim de compreendermos a Tua Palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, a fim de podermos contemplar, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a simples leitura desse texto, sobretudo os versículos 18 a 21, por si só podem produzir bastante espanto. Esse é um daqueles textos que muitos preferem pular da Escritura. Não conseguem, por vezes, compreender aquilo que o Senhor está ensinando aqui ao seu povo e não conseguem perceber o cuidado de Deus para com Israel, quando Ele então dá as suas leis. Não são poucos aqueles que ficam de fato horrorizados com algumas das leis estabelecidas pelo Senhor no Antigo Testamento. E isso acontece por algumas razões, creio eu. Primeiro, por não entendermos o quão santo é o Senhor Deus. Nós até falamos da santidade de Deus, mas por vezes nós não imaginamos, não percebemos o quão santo é o Deus a quem adoramos, e mais, o quão grave é o pecado. Além disso, muitos não conseguem perceber o quão intransigente é o Senhor em relação ao pecado. Um Deus santo não tolera o pecado. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós precisamos reconhecer que vivemos numa sociedade que superprotege os filhos. E aí então, quando nós lemos um texto como esse, nos salta os olhos e nós ficamos de fato assustados. Uma sociedade que superprotege os filhos e confunde isso com amor. Crianças que crescem sem nunca terem sido contrariadas, jovens e adolescentes que vivem dentro dos seus lares, vivendo de qualquer forma, fazendo eles mesmos as suas regras, as suas leis, desobedecendo os seus pais e muitas vezes não sendo repreendidos. Afinal de contas, nós amamos os nossos filhos.
Essa é muitas vezes a desculpa, esse é muitas vezes o discurso daqueles que deixam os filhos caminhar pelos caminhos que eles querem caminhar sozinhos. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, deveríamos ser referência para demais pessoas, também no que diz respeito ao cuidado em família, na educação dos nossos filhos. Mas a dura realidade é que a igreja tem sido inundada com muitos ensinamentos que vêm de fora da igreja. Há alguns anos eu mantenho um blog na internet, onde eu deixo ali as pastorais que eu escrevo para a minha igreja. E uma vez a Super Nani foi a Vitória, e aí saiu numa revista evangélica lá da nossa cidade, uma entrevista grande com ela, e dentro da entrevista ela afirmou que não sabe de onde tiraram a ideia da correção física. Ela é crente, né? Ela professa ser cristã. E aí então eu escrevi um texto falando a respeito da Super Nani como uma evangélica que não conhece a Escritura. Até hoje eu recebo reclamação desse texto, de pessoas que não conseguem ler aquilo ali e acham um absurdo alguém falar de forma contrária àquilo que ela disse na entrevista. E eu quero olhar para esse texto de hoje, pensando no nosso tema, que é o cuidado em família, a fim de extrair alguns princípios para o cuidado em família. Mas antes é importante, creio eu, entender a nossa relação com a lei do Senhor. Nós temos no Antigo Testamento várias leis do Senhor. Eu tenho citado aqui a lei moral o tempo todo, que está resumida ali nos 10 mandamentos. Mas além da lei moral, nós temos no Antigo Testamento leis civis, que regulavam a sociedade de Israel, e leis cerimoniais que diziam respeito ao culto e a forma como as pessoas iriam se apresentar diante de Deus. É claro que tanto a lei civil quanto a lei cerimonial, elas eram desdobramentos da lei moral. Se você olhar para cada uma delas, você vai perceber que elas são desdobramentos ou implicações daquilo que Deus estabelece nos 10 mandamentos. Quando, por exemplo, Deus fala nas leis cerimoniais a respeito do holocausto e que devia ser perfeito, isso tem a ver com os primeiros mandamentos, com a forma de adorar a Deus. E essa lei não é diferente. Esta lei, que é uma lei civil de Israel, é um desdobramento do 5º mandamento, que afirma ali, ou que ordena ali, que os filhos honrem ao pai e à mãe. Pois bem, nós sabemos que a lei cerimonial, ela foi cumprida por Cristo. E é por isso que nós não precisamos mais nos apresentar na igreja trazendo holocausto. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, foi imolado de uma vez por todas. Nós sabemos também que a lei civil de Israel, ela não deve ser aplicada literalmente nos nossos dias. Há uma lei, por exemplo, muito curiosa no Antigo Testamento, que dizia que alguém que construísse a sua casa e não colocasse um beiral, se alguém caísse da sua casa, ele seria culpado da morte. Então era uma lei civil que regulava até as construções de Israel. De novo, este é um desdobramento do mandamento de não matar. Mas nós não vamos chegar aqui em Goiânia e aplicar as leis que falavam das construções em Israel nas nossas casas, certo? Goiânia tem um PDU, e nós não, vocês seguem, nós seguimos o de Vitória, eu sigo o de Vitória. Mas aqui vocês precisam seguir o PDU aqui de Goiânia. Mas tanto na lei cerimonial, que foi cumprida por Cristo, quanto da lei civil, que era aplicada então àquela sociedade de Israel, nós podemos extrair princípios corretos, santos e sábios, que vão nortear a nossa vida. E é isso que eu pretendo fazer hoje. Nós estamos diante de 2 leis que regulavam a sociedade e o cuidado com os filhos, para que a sociedade, para que o povo de Israel, o povo da aliança, do pacto, caminhasse bem na nova terra, para onde Deus estava então conduzindo o seu povo. Vamos ver então quais são os princípios que nós temos aqui para o cuidado em família. O primeiro deles
é que você precisa entender que o cuidado em família diz respeito a você ser imparcial com os seus filhos. Dê uma olhada nos versos 15 a 17. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama, outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. E aqui então é importante lembrar daquilo que eu disse anteriormente. O matrimônio, nós sabemos, foi estabelecido por Deus de forma monogâmica. Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden e deu a ele uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Como nós já vimos aqui, o primeiro que quebrou esse padrão foi um descendente de Caim. Alguém que estava em oposição a Deus e que não ligava para as leis de Deus. Lameque toma duas esposas. Parece que esse padrão, ou este modo de vida de Lameque, ele começa a se tornar comum. E homens começam a tomar mais de uma esposa. Quando você chega no capítulo 6, que nós vimos ontem, Deus salva um homem e a sua família. Quantas esposas tinha Noé? Quantas esposas tinha cada filho de Noé? Uma. Quando Deus dá cabo de toda a terra e salva um homem, Ele salva um homem que está vivendo, como nós vimos ontem, dentro de um padrão de integridade. Ele vive de acordo com a lei que foi estabelecida pelo Senhor no início de todas as coisas. E então ele tem uma só esposa. Mas depois de Noé sair da arca e os homens se multiplicarem, como nós vimos, o pecado permanece no mundo e a poligamia, ela continua a existir, ela continua a acontecer, ela perdura. E então Deus regula aquilo que estava acontecendo para as coisas não ficarem piores. E essa é a razão de uma das leis. Agora, note bem, dentro da revelação progressiva de Deus, vai ter um momento em que essa tolerância de Deus vai se acabar. Quando você olha para o Novo Testamento, por exemplo, no estabelecimento dos presbíteros, uma das coisas que Paulo diz é que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Logo, muitos dos nossos irmãos do Antigo Testamento não poderiam nem ser presbíteros das igrejas neotestamentárias. Deus dá um basta nisso, e esse é o padrão que nós temos, e é por isso que nós não toleramos a poligamia, como acontecia aqui no Antigo Testamento. Agora, como todo pecado, a poligamia, ela trazia então desdobramentos, e aqui a lei é dada para que os filhos não sejam expostos aos caprichos do pai. Repare bem de novo o que a lei está dizendo. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos, aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida. Bom, se você conhece bem a história do povo de Israel, talvez você se lembre de uma história em que isso aqui acontece. E é bastante curioso a lei trazer um exemplo como esse, porque você tem Deus chamando Abraão, você tem Abraão desobedecendo ao Senhor, não confiando na promessa, dando ouvidos à voz da sua esposa, se deitando com a escrava e tendo um filho que não era da sua esposa legítima. Depois você tem Isaac. Depois de Isaac você tem Jacó, e você conhece bem a história de Jacó. O texto diz que Jacó chegou então lá na terra de Labão, e ele então se encantou por Raquel. Ele começou então a trabalhar 7 anos por conta de Raquel, mas o seu sogro o engana.
O seu sogro o engana e no dia do casamento, então, ele dá a filha mais velha. Lia é dada a Jacó. Jacó consuma o seu casamento. No outro dia, quando ele acorda, ele vai dizer: mas o que foi isso que você fez? Eu trabalhei por causa de Raquel. Como é que você me faz uma coisa dessa? Então o sogro explica: olha, na nossa terra a gente casa primeiro a mais velha. Trabalhe mais 7 anos e você então terá também Raquel. Só que é uma questão que a gente precisa pensar aqui, que muitas vezes nos escapa. O casamento aconteceu. O casamento aconteceu e a esposa de Jacó é Lia. Ela é a primeira esposa de Jacó. E se você tem dúvidas e às vezes uma visão romântica e acha que isso saiu do controle soberano do Senhor e que Jacó só se casou com Lia por causa do engano, e isso é verdade. Deus, em sua soberania, usou o pecado do pai das moças a fim de que Jacó fosse juntado com Lia. E se você quiser ter certeza disso, é só você pensar de onde vem Jesus. De Raquel ou de Lia? Jesus vem de Judá, o 4º filho de Lia. Para ficar ainda mais claro, dê uma olhada quando se fala a respeito do enterro ou da morte de Jacó. E então ele vai dizer assim: olha, quando eu morrer, leve os meus ossos para Macpela. Macpela foi um campo comprado por Abraão para enterrar sua esposa Sara. E a partir de então, aquele lugar, na terra prometida, passa a ser um lugar de esperança de possuir aquela terra. E então Jacó diz: quando eu morrer, me leve então para lá, porque lá estão Abraão e Sara, lá está Isaque e Rebeca, e lá eu sepultei Lia. Quem está sepultada em Macpela é Lia. Lia é a primeira esposa. O problema é que o texto diz que Jacó desprezava Lia. Ele amava a Raquel. Lia está dando filhos a Jacó. Raquel é estéril, ela não dá filhos, mas quando nasce o filho de Raquel, é aquele filho que se torna então a preciosidade de Jacó. É aquele filho que o tempo todo vai ser alvo dos benefícios do pai, a despeito de ele ser um filho que vem lá atrás, né? É o caçula. Ele só vai deixar de ser o caçula quando nasce Benjamim. Mas o primogênito é da aborrecida. O primogênito é Rúben. Depois de Rúben, tem Simeão, tem Levi, tem Judá, tem muita gente antes de José. Mas para quem é que Jacó compra uma capa especial? É para José. Jacó tem preferência pelo filho da sua amada. E aí então você olha para a lei e Deus está dizendo: não é assim. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ele aborrece, outro que ele ama, e o primogênito for da mulher que ele aborrece, ele não pode dar a herança para o filho daquele a quem ela ama. Isso está errado. Não é porque o pai prefere aquele filho que ele então vai beneficiá-lo. Deus está aqui então fazendo ou estabelecendo uma lei para proteger o direito dos primogênitos, para que não haja injustiça dentro das famílias, para que não haja parcialidade. E se você lembrar de Jacó e da sua parcialidade, você vai ver que quando os seus irmãos, os irmãos de José, eles colocam ele naquele buraco e depois o vendem e trazem a notícia para o pai: olha, ele morreu. Jacó, ele fica desgostoso, Jacó chora. Mas quando trazem a notícia para Jacó de que a sua filha, a única que a Bíblia relata, Diná, filha de Lia, quando ela é estuprada, Jacó não dá muita importância. E isso desperta a fúria de Simeão e de Levi, que vão entrar e assassinar todo aquele povo.
Perceba então que a parcialidade de Jacó traz muitos problemas à família. Ele não é um pai cuidadoso. Ele não está tratando os seus filhos de forma correta. E por conta disso, ele mesmo cria uma grande inimizade dentro do seu lar. Se José está sendo agora afrontado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, se os irmãos estão morrendo de raiva daquele menino, muito disso é responsabilidade do pai, que está protegendo o tempo todo o filho da mulher a quem ele ama. E Jacó fazia tanto isso, que se você lembrar de toda a história, Jacó está agora voltando, e ele vai de novo encontrar-se com o seu irmão. Quando ele saiu da sua terra, Esaú queria matá-lo. E agora ele volta com toda a caravana. Ele volta com Lia e seus filhos. Ele volta com Zilpa, com Bila, que são as servas de Lia e de Raquel, e os filhos dessas. Ele volta com Raquel e os seus filhos. E então ele estabelece a caravana da seguinte maneira: primeiro os filhos de uma serva, depois os filhos da outra serva, depois os filhos de Lia, e por último, os filhos de Raquel. Você acha que isso é coincidência? Ele estava morrendo de medo do seu irmão. Caso acontecesse um ataque à caravana, quem se salvaria? Os filhos da mulher a quem ele amava. Quando Deus então dá uma lei como essa, você precisa entender que Deus está sendo cuidadoso com a família. Por mais que esteja acontecendo pecado ali, Deus está fazendo com que não haja desdobramentos piores, e que filhos que vieram por conta do pecado dos pais, não sofram por conta da parcialidade. E então você tem aqui algo bastante importante para nós. Nós não criamos filhos e nós não lidamos com o nosso lar, expandindo um pouco, fazendo as coisas da nossa maneira, da nossa forma. Deus não nos chama a lidar com os nossos lares, com as nossas famílias, de acordo com aquilo que eu entendo que deve acontecer. Deus nos deu princípios na Escritura, nos deu leis que regulam a forma como nós vamos lidar com o nosso lar. É por isso que nós não podemos inverter aquilo que Deus estabeleceu, porque o nosso mundo ele começa a inverter todas essas coisas dentro da família. Começando, por exemplo, pelos papéis de pai e mãe, ou de marido e mulher. Hoje nós temos até cristãos que não veem problema, por exemplo, em uma mulher ser a principal provedora do lar e o marido ficar em casa cuidando dos filhos. E alguém poderia dizer: mas pastor, eu conheço um caso assim, e eles se dão muito bem, o marido está feliz, ele gosta de cuidar dos filhos, a mulher gosta da carreira que ela tem. Não se trata do gosto. Deus não está preocupado com o meu gosto. Deus estabeleceu que o marido é o cabeça do lar e o principal provedor do lar. É claro que no mundo quebrado, muitas vezes, isso não vai acontecer por várias razões. Mas não significa que isso não precisa ser buscado. E nós precisamos cuidar em nossos lares, em estabelecer todas as coisas de acordo com aquilo que o Senhor Deus tem estabelecido. Mesmo que um outro caminho aparentemente dê certo. Mesmo que marido e mulher estejam confortáveis com uma situação totalmente diferente daquela que Deus estabeleceu. O cuidado com a família envolve olhar para a lei do Senhor e fazer de acordo com aquilo que Deus tem nos orientado. De igual forma, o padrão de Deus para a educação dos nossos filhos não é o gosto pessoal do pai. É por isso que não pode haver essa parcialidade. Em muitos lares, a culpa da confusão que há entre irmãos é dos pais, que começam a eleger o filho mais querido. Com isso eu não estou dizendo que pais, por vezes, não tenham
mais coisas em comum com um ou outro filho, porque isso acontece, isso é natural. Mas o fato de ter algo mais em comum com um ou outro filho, não significa o desprezo por aquele que o pai tem menos coisas em comum, ou que a mãe tem menos coisas em comum. Essa história de preferência de filhos, ela é abundante na Escritura. Amanhã nós vamos ver, pela manhã, a história de Isaac e Rebeca. E nós sabemos que cada um tem a sua preferência. Isaac prefere Esaú, o caçador. Rebeca prefere Jacó. E há uma confusão danada naquela família. E uma das coisas que me chama bastante atenção, quando eu vejo famílias problemáticas dentro da igreja, o pessoal chama de família disfuncional, é que quando eu olho para o livro de Gênesis, você não encontra uma família que não seja assim. As famílias têm problemas. As famílias enfrentam e lutam contra o pecado. E graças a Deus, louvado seja o Senhor, que a despeito de tudo isso, Ele cuida de nós. Mas Ele exige que nos arrependamos dos nossos pecados, que reconheçamos as nossas falhas, que busquemos andar de acordo com os termos da aliança, em santificação diante dEle, para a glória dEle. A Bíblia não nos fornece um modelo de família perfeita, porque debaixo do sol, ainda sujeitos ao pecado, isso é impossível. Isso é impossível. Quando você olha a família de Jesus sendo descrita, por exemplo, lá na genealogia, aquilo ali era para fazer corar de vergonha qualquer judeu. Você sabe que mulheres não figuravam nas genealogias. Na genealogia aparecia nome de homens somente. E então Mateus traça a genealogia do Senhor Jesus Cristo, para aquele povo que se orgulha de ser o povo de Deus, de ser o povo que vai ser salvo porque cumpre a lei, semelhança daquele jovem que quando se aproxima de Jesus e diz: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Ele fala: desde a minha meninice, preciso fazer o que mais? É para esse povo então que Mateus descreve a linhagem do Messias. E você deve se lembrar que ali figuram algumas mulheres. A história de cada uma delas. Raabe, a meretriz que morava nos muros de Jericó. Ruth, a moabita. Cada uma daquelas mulheres ali descritas tem uma história complicadíssima. Pense na história de Judá e Tamar. Tamar, percebendo que o seu sogro Judá não lhe daria mais um filho para cumprir o levirato, se finge de prostituta, se deita com seu sogro, tem um filho do seu sogro. O seu sogro fica irado com ela, dizendo: essa mulher precisa morrer. E então ela apresenta: olha, o meu filho tem por pai este homem aqui, ó, que tem esse bordão. E ele entende: ela é mais justa do que eu, pois é dali que vem o Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é o único perfeito em toda aquela linhagem? Jesus Cristo. É Ele que redime toda a sua família. É Ele que redime toda a sua linhagem. É Ele que justifica todo o seu povo. É por isso que nós não encontramos famílias perfeitas, mas nós encontramos leis para que busquemos andar em santidade e não pecar ou pecar cada vez menos contra o Senhor. Quando olhamos então para uma lei como essa, nós precisamos lembrar que nós não podemos ser parciais com os nossos filhos, trazendo então problemas para os nossos lares. Os pais são chamados a serem instrumentos de Deus na educação dos filhos, e isso inclui então não provocá-los à ira, mas criá-los na disciplina e admoestação
do Senhor, e por vezes, por conta de preferências, pais são injustos com os filhos. Acreditam muito mais naquele que é mais querido do que o outro. São tão parciais que, se chegar um problema em casa de um adolescente ou de um jovem que está sendo acusado de alguma coisa, o pai já se levanta em defesa, sem nem mesmo ouvir a história e saber o que o outro lado está dizendo. Não, meu filho, eu confio. Esquecendo-se que filhos pecam. Precisam ser confrontados. E como eu disse, por conta dessas preferências, inimizades acontecem. Pais que pegam mais leve com um filho do que com o outro, normalmente é o caçulinha, né? E eu estou falando isso como caçula, certo? Eu sou o caçula de uma família de 4 irmãs mais velhas. Então imagina só a tragédia. A minha irmã mais nova tem 9 anos a mais que eu. Então adivinha só quem é o mais cuidadinho da família. Nós precisamos evitar isso. O cuidado em família envolve exatamente não ser parciais na educação dos filhos, na criação dos filhos. Mas perceba, o texto vai nos ensinar mais. O cuidado em família envolve também o ensino. E eu estou batendo nessa tecla do ensino desde sábado. Vou continuar batendo nessa tecla até amanhã, no final. Olha o que o texto vai nos mostrar. Veja a partir do verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Aqui está então o cuidado de Deus para com o seu povo, envolvendo a condenação para um filho contumaz, ou seja, para um filho obstinado. Este filho, além de contumaz, ele é rebelde. A ideia de rebelde aqui é alguém teimoso e desobediente. Perceba então, estes filhos, eles se mostram contumazes e desobedientes depois de terem sido instruídos. Não são filhos que foram largados de lado, que foram criados pela TV, mas criados por pais que deram importância ao ensino e à correção. Filhos que foram educados desde a mais tenra idade. Os pais são aqui os responsáveis por inculcar nos filhos aquilo que é correto e justo, aquilo que é agradável ao Senhor. Nós vimos isso no texto de Deuteronômio. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Os pais amam a lei do Senhor e precisam instruir os seus filhos de acordo com a lei do Senhor, criando-os na disciplina da admoestação do Senhor, pois é de pais assim que o texto está falando. Veja se não é. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, veja, que não obedece à voz do seu pai. O pai não é alguém negligente, é alguém que está o tempo todo falando ao seu filho, ensinando ao seu filho. Mas a despeito do ensino, a despeito da instrução, este filho continua rebelde e continua contumaz. E isso quer dizer que o cuidado com a família, na educação da família, envolve palavras, envolve o ensino da lei, envolve os preceitos do Senhor. Filhos que desonram os pais, ou não foram ensinados a isso, ou são parte da exceção. Porque a lei que diz que pais que têm filhos assim, que foram educados, que foram corrigidos e que ainda se mostram contumazes, são uma exceção.
O que é normal é o filho que ouve a instrução, ele atende a instrução. Nós aprendemos o tempo todo, quer seja por palavra, quer seja por exemplo. E se você quiser constatar isso, perceba aí quantos casamentos têm problemas, porque marido e mulher que vêm de culturas totalmente diferentes, aprenderam coisas diferentes, e às vezes nem aprenderam formalmente. Por exemplo, a mãe nunca deu uma aula para a filha dizendo, todas as cortinas de casa precisam ser da cor branca. Mas a filha cresceu assim. Ou todo dia a casa precisa ser limpa. E o filho viu isso a vida inteira. E ele aprendeu que é assim, agora o casal se junta, como é que vai ser na nossa casa? Bom, vai ser como eu aprendi. Não, vai ser como eu aprendi, começa a briga. Nós vamos ter cortina branca ou cortina... E de onde que eles tiraram isso? Eles aprenderam isso. E não foi de forma formal, porque filhos estão aprendendo o tempo todo. Eles estão imitando o tempo todo, e quando eles formam os seus lares, muito daquilo que eles vão querer refletir nos seus lares tem a ver com aquilo que eles aprenderam. Ou às vezes o contrário, né? Aquilo que eles entenderam que está errado e que não vai ser assim na minha casa. Mas eles aprendem. É por isso que o ensino agora da lei do Senhor é formal. Nós lemos a palavra, nós aplicamos a palavra. Os filhos precisam conhecer essa palavra, praticar essa palavra. E aqueles então que não dão ouvidos, geralmente são a exceção. Filhos educados corretamente se mantêm nesse caminho. E isso é uma regra até para quem não teme a Deus. É por isso que nós temos filhos de crente que são honestos, trabalhadores, e filhos de ateus que são honestos e trabalhadores. Mas como eu disse ontem, a mudança do cristão não está necessariamente naquilo que se faz, mas no porquê se faz. A diferença é que o filho do ateu faz para ficar rico, para ter uma boa vida, e o filho do cristão deveria fazer, por ter aprendido em casa, que é para a glória de Deus, para a honra do Senhor, e que o dinheiro, o salário é só uma consequência. Mas o cuidado com a família sempre vai envolver palavras, e mais, envolve também disciplina. Porque a lei está dizendo que é um filho que não dá ouvidos, ou que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e veja o que diz ainda o texto 18, e ainda castigado não lhes dás ouvidos. É um filho que ouviu, foi repreendido, foi castigado, e ainda assim ele insiste. E ainda assim ele é contumaz, e ainda assim ele não arreda o pé da sua posição. Mas esse filho foi disciplinado. Quando os pais levam este filho para os anciãos, eles não levam o filho apresentando o filho dizendo, olha, criamos de qualquer jeito, nunca ensinamos nada, nunca disciplinamos, dê um jeito aí para nós. Os pais estão dizendo, na verdade, o seguinte, olha, nós fizemos o que nos era ordenado. Nós instruímos, nós disciplinamos, ele é contumaz, ele é rebelde, perceba as palavras, rebelde e contumaz. E aqui você tem o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina não é que os pais descarreguem a sua raiva nos filhos, mas a disciplina é para que os filhos deem ouvidos aos pais. Ainda que castigado, não lhes dás ouvido. Então o castigo está ligado à questão de ser ouvido. Quando é que um filho é disciplinado, leva ali uma palmada? Não é a qualquer momento, mas é quando ele se torna tolo. É quando ele não dá ouvido à instrução. É nesse momento em que ele é disciplinado. Por isso que não é simplesmente o pai querendo descontar toda a sua fúria, a sua raiva, mas querendo trazer o seu filho à sanidade, ao entendimento.
É como se o pai estivesse dizendo assim: preste atenção. E o cuidado em família envolve isso. Muitas vezes, a falta de disciplina que nós temos nos nossos dias, ela é proclamada como se fosse cuidado. Nós amamos os nossos filhos, é por isso que nós não os corrigimos fisicamente. O filho, por fim, ele era entregue para ser apedrejado. E é claro que isso não devia ser algo fácil. Imagine um pai entregando o filho para o apedrejamento. Abraão não entregou o seu filho primogênito ao apedrejamento. Deus rejeitou Ismael, houve ali a briga, Ismael e Isaque. Sara falou: manda embora. Aquilo pesou o coração de Abraão. Deus falou: pode despedir a mãe e o filho. Mas aquilo pesou o coração de Abraão. Ainda que ele tenha ouvido de Deus, que Deus ainda assim seria gracioso com aquele filho. Imagine então levar ao apedrejamento. Isso devia de fato pesar o coração dos pais. É por isso que ao olhar para essa lei, creio eu que os pais seriam mais zelosos e cuidadosos que eles poderiam ser com seus filhos. Porque se um filho fosse levado ao apedrejamento, depois dos pais ensinarem, disciplinarem, ele é rebelde quanto mais, é uma coisa. Mas os filhos serem levados ao apedrejamento, com a negligência dos pais, é algo muito sério. A disciplina final era exatamente essa. E isso também deixaria bem claro que aqueles pais amavam muito mais o Senhor do que amavam os seus filhos. Nós devemos amar a nossa família, filhos, esposa, marido. Mas nenhum membro da nossa família, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, pode ocupar um lugar maior do que o Senhor no nosso coração. Porque quando isso acontece, nós negligenciamos aquilo que Deus ordena ao seu povo. Então, diante de uma lei dessa, creio eu que os pais iriam pensar muito bem na educação dos seus filhos e no cuidado para com os seus filhos. Agora, isso não era feito de qualquer forma, era um processo formal. Veja, no versículo 19, diz assim: seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Não era de qualquer forma, havia um julgamento formal. Os anciãos estavam ali para julgar todas as questões. Eles levavam o filho, e aí então no verso 20, você percebe que havia uma acusação. E qual é a acusação? Este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Por que vocês estão trazendo esse moço aqui? Olha, porque ele não ouve, ele não obedece à voz, ele é dissoluto e beberrão, ele causa um mal à sociedade, ele causa um mal ao povo da aliança, que é chamado para viver em santidade. Está aí então a acusação. E então no verso 21 você tem julgamento e pena. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Os pais não eram obrigados a apedrejar os seus filhos. Deus foi misericordioso. Mas quando eles educavam, disciplinavam, e o filho continuava rebelde quanto mais, eles eram os responsáveis por entregar os seus filhos. O cuidado com a família envolve o ensino, e o ensino envolve tanto a instrução quanto a disciplina. E aí então, meus irmãos, nós precisamos pensar naquilo que nós ouvimos nos nossos dias. Existem muitas
linhas de pensamento sobre criação de filhos. Uma delas é chamada de criação com apego. Muitos crentes até gostam e dizem, não, eu vou criar meu filho assim, criação com apego. E para essas pessoas que começam a ouvir essas vozes, um texto como esse e uma palestra como essa soa muito mal, soa como falta de amor. E como eu já disse e enfatizo, isso se deve ao pouco entendimento da santidade de Deus e da seriedade com que Deus trata o pecado. Nós precisamos entender isso. A criação com apego, por exemplo, fala em disciplina positiva. Só para dar um exemplo aqui a vocês, segundo a criação com apego, a disciplina tradicional, que é essa que muitos foram educados, às vezes até errado, né? Com os pais corrigindo na hora errada, mas a disciplina tradicional, segundo eles, faz o seguinte: primeiro, dissemina medo nos filhos, não tem propósito algum, além de criar sentimentos de vergonha e humilhação, levando-os a um futuro que pode incluir uso de drogas e prática de crimes. Então, olha, você fica aí disciplinando o seu filho fisicamente, vai ser um drogado. É mais ou menos isso aqui que eles estão dizendo. Então, a culpa, no final das contas, de alguém se envolver com droga, não é da pessoa. Está vendo como se retira a responsabilidade pessoal? A culpa é da forma como traz humilhação, mas o pecado traz isso. Você quer alguém que foi mais humilhado que Jesus? E ele foi humilhado por causa dos nossos pecados. A segunda coisa que eles dizem é que a criação com apego ensina, com a disciplina dura e física, que a violência é a única maneira de resolver problemas, além de causar problemas emocionais e comportamentais, além de outras coisas. Então eles estão dizendo que todo pai que vai disciplinar fisicamente seu filho está violentando, e isso é mentira, isso é uma falácia. Não é isso que a Escritura ensina, não é isso que a Escritura diz. A Escritura fala contra os excessos na disciplina do filho, mas é isso que esse mundo tem ensinado, e é isso que muitos crentes têm ouvido. Nós como pais, como cristãos, precisamos levar muito a sério os pecados dos filhos, porque não é somente uma desobediência a você, é uma desobediência ao Deus Santo, ao Senhor de toda a glória. E filhos que começam a ser educados assim, quando chegam na adolescência ou na mocidade, eles já estão fazendo o que eles bem entendem dentro de casa. Uma moça me procurou uma vez, disse assim: pastor, vê se tem condições. Eu já tenho 21 anos. Tem cabimento a minha mãe falar para eu chegar 10 horas em casa? E aí eu olhei então para ela e perguntei assim: o apartamento que vocês moram é de vocês? Ela falou: é. Tem escritura? Aí ela olhou e falou assim: tem. Eu falei: está no nome de quem? Da minha mãe. Eu falei: pois então a casa é dela. É, então a regra é dela. Chega às 9h30. Mas pais vão tolerando os filhos que chegam mais tarde, que chegam embriagados em casa, que causem confusão, que transgridam a lei dos lares. Eu falei: pastor, então é para levar para apedrejar? Graças a Deus, não. Mas nós ainda temos anciãos. Quantos pais vocês já viram entregando os filhos ao conselho da igreja e dizendo: este nosso filho precisa ser disciplinado? Deus nos deu anciãos, Deus nos deu presbíteros, pastores, e a função é a mesma. A forma de disciplina pode não envolver o apedrejamento, mas em muitos casos o fim da disciplina é semelhante a esse. Basta você olhar Paulo dizendo que aquele jovem de Corinto deveria ser entregue a Satanás, colocado para fora da igreja, para fora da jurisdição da igreja.
Mas quantos pais você conhece que já levaram filhos ao conselho? Pastor, presbítero, olha, educamos, disciplinamos, ele não dá ouvidos. Vocês precisam pastorear o meu filho. Vocês precisam exortá-lo. Se necessário, ele precisa ser disciplinado. Porque a disciplina é para o bem dele. E por que eu estou falando que a disciplina é para o bem dele? Eu falei da tristeza do pai, certo? Imagina então, os judeuzinhos lá, os jovens judeus conversando, e de repente fala assim, e Jacó? Jacó hoje não vai aparecer não para a gente bater jogar um futebol? Você sabe de Jacó? Não, Jacó foi apedrejado. Você acha que os outros jovens iam fazer o quê? Olha o que diz a lei. Os homens da cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Você se lembra qual foi a reação da igreja quando Deus disciplinou Ananias e Safira? A igreja temeu, porque a disciplina serve para o faltoso, para que ele volte, se arrependa, e para que os demais do povo botem a barba de molho. Essa igreja é séria, esse povo é sério, eles levam a sério o pecado, e eles tratam o pecado, mas para que o conselho da igreja, os anciãos cuidem, o cuidado começa lá na família, nos pais. Às vezes nós reclamamos das igrejas que toleram muita coisa, mas esquecemos que os primeiros a tolerarem foram os pais, e que os filhos só chegaram onde chegaram, porque não houve pastoreio no lar, cuidado no lar. Então, se você tem filhos rebeldes, exorte-os. Alguns já devem ter passado da idade da disciplina, conduza aos anciãos, conduza aos pastores. A igreja precisa tratar e lidar com o pecado, então leve os pecados dos seus filhos a sério. Você precisa se esmerar também em instruí-los, você precisa corrigi-los, até fisicamente, se necessário. E a Bíblia é bem clara quando ela diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, a vara da disciplina a afastará dela. Isso é um ato de amor, não pense o contrário. Veja o que diz Provérbios ainda, o que retém a vara, odeia, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que esse mundo diz é que disciplina física é sempre violência, é sempre algo terrível. O que a Escritura diz, quem retém a vara odeia o seu filho. Agora, lembre-se que há uma forma certa de usar a vara da disciplina. E o temor está sim envolvido na disciplina. O faltoso teme, a igreja teme. Você precisa estar disposto a entregar seus filhos, o seu cônjuge. Casamentos onde não há cuidado, não há confrontação de pecado entre marido e mulher. Os pecados vão sendo varridos o tempo todo para debaixo do tapete. E aí quando não dá mais certo, quando o negócio está quase explodindo, aí a igreja vai saber, estão separando. Não é essa a hora de avisar a igreja. Não é essa a hora de pedir ajuda. Começa antes. Então, se a sua esposa pecar contra ti, vai até ela. Se seu marido pecar contra ti, vai até ele. É essa ordenança. Se ele não ouvir, chama a testemunha. E se ele não ouvir, diz-o à igreja. Pastor, mas é muita exposição, é muita vergonha. Mas o final é tão terrível quanto. O divórcio é tão terrível quanto. Não tema cumprir aquilo que o Senhor ordena, isso é cuidado para com a família. Por último, lembre que o cuidado com a família tem por fim a glória de Deus. A lei não é para você criar uma família perfeita,
olha, a minha família é modelo, a minha família é um exemplo. Ela pode até ser um modelo e pode ser um exemplo, mas não é esse o objetivo. O objetivo de eliminar o mal de Israel é o Deus Santo, que chama um povo para viver em santidade, para viver na sua presença, buscando essa vida de santificação, sendo cada dia mais parecido com o seu Redentor, com o Senhor Jesus Cristo. É para isso que se educa, é para isso que se disciplina, é para isso que se cuida. Porque quando você pega esses princípios para simplesmente querer ter uma família e dizer, olha, meu filho é um exemplo, e botar ele na vitrine e mostrar para todo mundo, você já se perdeu em todo o processo. Em todo o processo. E às vezes o peso que se coloca nos filhos não é cuidado, é orgulho. Eu aconselhei um jovem que estava em depressão, e aí então comecei a conversar com ele, e o que ele disse para mim foi o seguinte: pastor, desde pequeno eu ouço dos meus pais que eu sou brilhante, brilhante. Quando eu cheguei na escola eu descobri que eu não era. Eu descobri que tem muita gente melhor do que eu, mas eu não quero decepcionar meus pais, mas eu não consigo chegar no padrão que eles estabelecem. E aí os pais fazem isso com os filhos às vezes, você tem que ser nota 10. Bom, se o seu filho tem capacidade de ser nota 10, cobre, mas talvez o seu filho não seja o nota 10. Eu costumo dizer que se todo mundo fosse nota 10, nem existia essa expressão. Todo mundo é igual. Talvez seu filho seja só nota 8. Está ruim isso? Não. Está ruim se ele tiver capacidade para tirar 8 e tirar 5. Aí está ruim. Nós não instruímos os nossos filhos para colocar uma medalha aqui dizendo bom pai que levou os filhos a ser bons alunos. Não. É para que Deus seja glorificado, e para que Deus seja glorificado, os filhos precisam saber que eles se dedicam, fazem o máximo com a capacidade que Deus lhes deu. É assim que nós honramos a Deus, e é isso que envolve o cuidado e a glória de Deus. A lei vai além de formar bons cidadãos, porque veja, todo bom cristão, piedoso e crente, vai ser um bom cidadão. Mas nem todo bom cidadão será alguém piedoso. A pergunta é, o seu cuidado com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, tem por objetivo a glória de Deus? Quando você cobra dos seus filhos, está na época da faculdade, tem que estudar mais, você está pensando em sua piedade ou só no momento em que ele vai ser bem sucedido? Ontem eu falei que tem muitos pais ensinando os filhos a amar muito mais esse mundo do que eles amam a Cristo. E é isso que acontece quando nós preparamos os nossos filhos para esse mundo, sem dizer que tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles são, precisa honrar aquele que os redimiu, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós cuidamos, nós precisamos ter por objetivo e por fim a glória do Senhor. A finalidade da lei está clara aqui nesse versículo: eliminar o mal do meio do povo, conduzir o povo ao temor do Senhor, porque Israel foi um povo chamado para isso. A lei foi dada não para salvar o povo, mas para que servisse de testemunho. Volte aí alguns capítulos de Deuteronômio, lá no capítulo 4, e foi exatamente isso que o povo ouviu. Veja no versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos?
E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Ou seja, Deus dá a sua lei ao povo, para que o povo viva em santidade e o Senhor seja glorificado. É por isso que você tem no Salmo 126, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É por isso que Jesus diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O nosso cuidado com a família visa primeiramente a glória de Deus, e esses mandamentos eram importantes também para a sociedade de Israel. Lá em Êxodo 21, você tem duas menções a isso, filhos desobedientes que seriam punidos com a morte. Jesus vai repetir isso, falando a respeito da lei de Moisés, no Novo Testamento. Então quando você vive em obediência, quando a sua família é cuidada, sobretudo pelo cabeça do lar, a fim de viver em santidade, é para que o Senhor de toda a glória seja exaltado. Por isso a lembrança aqui final da disciplina, do processo, Israel ouvirá e temerá. A criação dos filhos no temor do Senhor precisa redundar na glória de Deus. Agora, alguém pode dizer, pastor, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é impossível. E eu me junto a você. Isso é muito difícil. E para complicar um pouco mais, nós não temos no Antigo Testamento nenhum registro dessa lei sendo cumprida. Você não tem nenhum registro de um pai levando o filho para ser apedrejado. E você duvida que havia filhos contumazes e desobedientes em Israel? Essa lei era difícil. E possivelmente o povo pecou a não aplicá-la. Mas pense bem, a lei dizia que se um pai tivesse um filho rebelde quanto mais, que ao ser disciplinado não dava ouvidos, deveria entregá-lo à morte. O Novo Testamento nos mostra o caso de um pai entregando o filho à morte. Esse filho não foi contumaz. Esse filho não foi desobediente. Esse filho sempre honrou o seu pai. Ele abriu mão da sua glória, se fez servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, sem um pecado sequer. Aquele que é o seu Redentor, foi levado à morte e moído pelo seu próprio Pai. Traspassados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nunca cometeu pecado algum. Então, antes de olhar para uma lei dessa e dizer que Deus é esse, lembre-se do Deus que deu o seu Filho, o entregou à morte, para que todo aquele que nele crê, tenha os seus pecados cancelados, tenha os seus pecados cobertos pelo sangue redentor. E se você continuar a leitura de Deuteronômio, e ver a lei que vem logo em seguida, você vai perceber que tudo isso já apontava para Cristo. Porque o verso 22 diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Esse versículo que Paulo vai citar aos Gálatas. Maldito aquele que for pendurado no madeiro.
Jesus se fez maldito em seu lugar. Jesus se fez maldito em lugar dos seus filhos. Jesus perdoa todos aqueles que se achegam a Ele pela fé. Mas a prova de que alguém se achegou a Ele pela fé é o modo como nós nos relacionamos com os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Louve a Deus, porque um dia Ele entregou à morte o seu Filho Santo, puro, sem pecado, sem defeito, por causa da minha e das suas transgressões. E essa é a única razão de podermos nos reunir aqui nesses dias, a fim de aprender sobre como ter uma família vivendo em santidade aos pés do Senhor. Ele se deu para que tenhamos vida em abundância. Ele nos deu o Espírito para que compreendamos a sua palavra, para que apliquemos ao nosso coração. Dedique-se a isso. Cuide do seu lar, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Lembre de louvar a Deus por aquilo que Ele já te deu. Vamos orar.